Olá, para quem é adulto com TDAH ou para quem convive com alguém que tem, sabe, pode ser bem confuso tentar entender as opções de tratamento, não é? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa revisão científica gigante, recém-publicada, para esclarecer o que as evidências realmente dizem sobre o que funciona. Pois é, essa é a grande questão que milhões de pessoas com TDAH e suas famílias enfrentam todos os dias. A quantidade de opções é enorme, vai de medicamentos a diferentes tipos de terapia. Mas o que funciona de verdade? Essa é outra história. Então, vamos direto aos dados. E não estamos falando de um estudo qualquer, não. Essa análise juntou os resultados de 113 estudos diferentes. Isso dá uma visão muito, mas muito mais clara e confiável do cenário todo. E o legal dessa análise é que a gente não precisa esperar até o final para saber o mais importante. Vamos direto ao ponto, para a principal descoberta. E aqui está a grande revelação. Olha só, em estudos de curto prazo, ali na casa das 12 semanas, só duas classes de medicamentos foram consideradas eficazes tanto pelos pacientes quanto pelos médicos. São eles, os estimulantes e a atomoxetina. Agora, para as terapias e a neuroestimulação, a resposta depende de para quem se pergunta. E é exatamente nisso que a gente vai aprofundar agora. Mas para a gente entender por que essa diferença é tão crucial, vamos dar um passo para trás. Afinal, por que uma mega-análise como essa era tão necessária? Para começar, TDAH em adultos não é uma condição rara. Atinge cerca de 2,5% da população mundial. Isso significa dezenas de milhões de pessoas buscando orientação, uma orientação que seja baseada em evidências sólidas. O que faz essa revisão ser tão poderosa é o método usado. Uma meta-análise em rede não é só um estudo, é um estudo de estudos. Ela pega os dados de várias pesquisas e consegue comparar todos os tratamentos entre si, mesmo que eles nunca tenham sido testados cara a cara no mesmo estudo. É muito robusto. Bom, o estudo organizou as intervenções em três grandes categorias, colocando todas elas em uma comparação direta para ver o que se destacava. Basicamente, as três categorias são os tratamentos farmacológicos, ou seja, os remédios, os tratamentos psicológicos, como a famosa terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e os de neuroestimulação. Todos foram colocados sob o mesmo microscópio. Agora sim, vamos voltar para um dos achados mais interessantes e, olha, mais importantes desse estudo todo. A diferença gritante que aparece dependendo de quem está avaliando se o tratamento funcionou ou não. E aqui, essa divisão fica muito, muito clara. Quando o assunto era medicamento, tanto os pacientes quanto os médicos concordavam. Houve melhora. Mas, com as terapias, a história foi bem outra. Os médicos viam uma melhora sim, mas os próprios pacientes não relatavam sentir esse mesmo benefício nos seus sintomas principais. Uma baita diferença. Os próprios pesquisadores fazem questão de destacar isso. A experiência de quem vive com TDAH é uma evidência tão válida quanto a avaliação de um especialista, certo? Ignorar a perspectiva do paciente é como tentar entender a história lendo só metade do livro. Mas calma, a eficácia é só uma parte da equação. Um tratamento só funciona de verdade se as pessoas conseguem seguir com ele. Os cientistas têm um termo para isso: aceitabilidade. É basicamente uma medida de quantas pessoas abandonaram o tratamento no meio do caminho, não importa o porquê. Se a aceitabilidade é baixa, significa que, na prática, é difícil manter aquele tratamento. E este gráfico aqui mostra bem o tamanho do desafio. A atomoxetina, que se mostrou eficaz, teve uma taxa de abandono 40% maior que o placebo. Já a guafacina, bem mais alta. Isso mostra que os efeitos colaterais ou outros fatores são um obstáculo real. E a principal razão para esse abandono é a chamada tolerabilidade, ou seja, os efeitos colaterais. Eles são um fator decisivo. Mesmo os estimulantes que são eficazes e têm boa aceitabilidade geral, tiveram mais gente desistindo por causa de eventos adversos do que o grupo placebo. Tão importante quanto o que o estudo encontrou é aquilo que ele não encontrou. Existem umas lacunas bem grandes no nosso conhecimento, e a próxima parte da análise mostra exatamente isso. Esse slide aqui é muito revelador. A esmagadora maioria das evidências que a gente tem sobre tratamentos para TDAH em adultos é de curto prazo, ali por volta de 12 semanas. Quando se procura por dados de 6 meses ou 1 ano, a quantidade de pesquisa despenca. A gente sabe muito pouco sobre os efeitos a longo prazo. E esse aqui é talvez o achado mais sério de toda a análise.
Mesmo nos casos em que os tratamentos conseguiram reduzir os sintomas principais do TDAH, eles não mostraram um impacto significativo na qualidade de vida geral dos participantes, pelo menos não com as evidências que temos hoje. Então, para a gente amarrar tudo, no curto prazo, estimulantes e atomocetina são os que têm a melhor avaliação por todo mundo. As terapias geram resultados conflitantes dependendo do avaliador. A adesão ao tratamento é um problema sério para alguns remédios. E o ponto mais crucial, os efeitos a longo prazo e o impacto na qualidade de vida ainda são grandes pontos de interrogação. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental para o futuro do tratamento do TDAH, né? Será que só reduzir sintoma é o suficiente? Ou será que o verdadeiro sucesso de um tratamento deveria ser medido pelo impacto que ele causa na vida da pessoa como um todo? Fica aí a reflexão.